Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos. Eu sei que depois da alcatra vai ficar mais forte. Mas pronto, eu espero que os irmãos aguentem até lá, não é? Pelo menos com esta expectativa fica um pouco mais difícil, mas dá para aguentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja connosco. É muito bom estar aqui, irmãos, e a gente diz isso normalmente sempre que vai ao púlpito, não é? É um clichê, é uma frase repetida com relativa frequência, mas neste caso, não é que nos outros não sejam, mas neste tem um toque todo especial. Olhar para os irmãos daqui é trazer tantas lembranças, tantas recordações, é pensar em tantas coisas que é melhor não começar a falar sobre isso, depois a gente não vai conseguir falar daquilo que viemos falar aqui aos irmãos. Nós não tivemos tempo de conversar com o Pastor Paulo e eu, apenas dizer a ele que eu gostaria de se ele me permitisse, que deixasse a solicitação que me fez para o domingo. Pelo seguinte, vamos ter a oportunidade de estar com os irmãos no domingo também, e nós trouxemos inclusive imagens que gostaríamos de compartilhar do trabalho na Guiné. Eu sei que quando nós saímos daqui há mais ou menos 18 anos atrás, nem todos entenderam, alguns irmãos tiveram alguma dificuldade em compreender. Aparentemente estávamos bem adaptados e a realidade era uma realidade boa para nós, as perspectivas eram boas, Deus tinha-nos abençoado, o Gabriel tinha acabado de nascer e não fazia muito sentido a gente sair daqui para ir por uma espécie de aventura, principalmente no que dizia respeito à África. E acho que vai ser bom poder compartilhar com os irmãos o que foi que aconteceu, no entretanto. O que é que Deus fez nesses anos, e em particular nesse trabalho que aconteceu ali em África. Mas no domingo nós vamos ter algum tempinho, porque realmente eu sou relativamente famoso pela minha capacidade de ser conciso, mas 18 anos em 5 minutos eu ainda não consegui chegar lá. Eu ainda vou trabalhar, depois mais tarde na vida eu presumo que nós vamos chegar lá. Mas nós viemos aqui hoje de uma forma particular, e o apelo e o convite da ABA foi muito específico no que diz respeito ao tema que nós vamos trabalhar, e vamos conversar sobre família, e vamos ter 4 momentos em que nós vamos falar sobre família em situações um pouco diferentes, talvez até em termos de progredir sobre vários momentos diferentes da história da família. Nós não vamos falar sobre família, e eu me sinto muito feliz em nós podermos falar sobre isto. E nós vamos começar, irmãos, hoje neste primeiro tempo, vamos falar especificamente sobre uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária, uma das coisas mais incríveis que Deus fez, porque foi Deus e tudo aquilo que Deus fez é maravilhoso, mas isto é fantástico, aquilo que Deus criou, e que se chama casamento. Irmãos, eu venho hoje vos dizer que casamento é uma coisa fabulosa, é maravilhoso, irmãos. Não há nenhuma cultura no mundo, e olha que já conheci muitas, evidentemente que não todas, mas já estudei muitas, além das que conheci. Não há nenhuma cultura no mundo em que o casamento não seja a festa principal. O casamento é a maior festa em todas as culturas do mundo, em todas as realidades culturais diferentes. Aqui para nós nos Açores também não é diferente. O casamento é sempre uma grande festa, não é? Uma grande celebração. Eu lembro muito bem do primeiro casamento que a Ida assistiu ou participou quando nós tínhamos chegado. Foi o casamento de Amanel. Aliás, não, desculpe, foi o casamento da Noêmia, desculpa, não foi o casamento de Amanel, foi o casamento da Noêmia, é da família, pronto. Os irmãos se lembram. E fomos então para o copo d'água. Eu não sei porque é que as pessoas chamam copo d'água alguma coisa que se come tanto, não é? Copo d'água normalmente a gente tem verbo, mas é copo d'água. E eu lembro-me que a Ida, tinha acabado de chegar do Brasil, não fazia a mínima ideia do que ia acontecer. E muitas vezes no Brasil o copo d'água após um casamento é realmente uma coisa muito simplesinha. São uns salgadinhos e umas coisitas, uns sumos e já está. E ela viu chegarem os primeiros salgadinhos, umas coxinhas de galinha, umas coisitas, etc. E ela, enfim, resolveu o seu problema. E ela reparou que realmente as outras pessoas praticamente não pegaram nada, não é? Porque aquilo era apenas para abrir o apetite. Mas ela não sabia, coitada. E vinha tanta coisa depois, que finalmente, quando chegou ao prato principal, coitada, ela já não conseguia comer nada. E ela sempre se lembra disto. É uma grande festa, é uma festa importante para nós. Mas, irmãos, em todas as realidades. Nós vivemos no interior de um país africano, numa cultura muçulmana, numa região extremamente pobre do mundo, mas ali também o casamento era uma grande festa, uma grande celebração.
As pessoas usavam o que tinham, o que não tinham, pediam emprestado, pediam a amigos, juntavam para poder fazer a festa. O casamento é algo extraordinário, irmãos. É tão extraordinário o casamento, irmãos, que quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que o Senhor Deus utiliza a ideia do casamento para falar sobre a ligação entre Deus e o seu povo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós encontramos que Jesus utiliza a ideia de que o encontro final, aquele momento culminante da volta do Senhor Jesus, é chamado no livro do Apocalipse as bodas do Cordeiro. É a festa de casamento em que o noivo Jesus vem buscar a noiva, que somos nós, a igreja. Veja a importância do casamento, irmãos. É usado pelo Senhor como o exemplo daquele momento de união entre Jesus e a sua igreja. E nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus fez o seu primeiro milagre. Ele começou a dar-se a conhecer, em termos de ministério, numa festa de casamento. Ele interviu de forma milagrosa para salvar um casamento, uma festa de casamento que corria um grande risco. Os irmãos se lembram, lá em Caná, não havia vinho, e numa contextualização própria para aquela realidade, e boa para nós aqui em Portugal, ele transformou a água em vinho, para que a festa não parasse, porque era uma festa de casamento. O casamento é algo maravilhoso. Então, por que será que hoje cerca de 50% dos casamentos acabam em divórcio? Se o casamento é tão bom assim, por que será que metade daqueles, pelo menos, que se casam, dentro de poucos anos estarão se separando, com todas as mágoas que isso traz? Por que será que, se o casamento é uma coisa tão boa e continua sendo algo alimentado nas mentes e nos corações das pessoas, apesar de tudo aquilo que se faz contrariamente a ele, continua sendo o sonho e o desejo da maior parte das pessoas do mundo, por que é que os casamentos acabam por terminar com tanta frequência? Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ver se nós conseguimos encontrar alguma coisa para nos responder aí na palavra do Senhor. E eu vou pedir aos irmãos que comecemos pelo princípio, mas pelo princípio mesmo. E o princípio é Gênesis capítulo 1. É mesmo o princípio, irmãos. Lá no princípio. Até é fácil achar, não é? Não há ninguém que precisa de perícia bíblica para achar Gênesis 1:1. Graças a Deus. Então, em Gênesis 1, o irmão vai manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos dar uma olhada em alguns textos. O irmão vai acompanhando à medida que nós vamos lendo. E nós lemos assim em Gênesis 1, a partir do verso 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia e às trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento os céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. E o texto vai continuar, e o irmão deve se lembrar, porque já certamente leu este texto, lembra-se como é que este texto continua. O texto vai nos contando como é que Deus fez a criação. E o que é muito interessante nós vemos neste texto é que, quando Deus criou aquilo no qual nós vivemos hoje, Deus criou as coisas com ordem, com hierarquia, com organização, com sentido, com sequência, com propósito. Deus foi criando de uma forma sequencial aquilo que era preciso, e Deus foi dando aquilo que Ele sabia que ia criar depois. Ele dava primeiro uma base. Ele criava primeiro para que houvesse base, para que depois viesse a segunda parte. E assim Ele foi criando as coisas. Logo no princípio, o texto bíblico nos diz que Deus criou a luz, e através da criação da luz, Deus fez separação entre luz e trevas, e Deus criou a realidade na qual nós existimos, que é o tempo. O irmão já reparou que foi Deus que criou o tempo? Está aí, logo no início da Bíblia. Diz que Deus chamou à luz dia e às trevas noite. Antes não havia tempo. E Deus criou o tempo para que nós existíssemos dentro da realidade do tempo, mas Ele mesmo ficou de fora. Deus criou o tempo, mas Ele ficou de fora. Ele não entrou.
E ele não entrou até hoje. O Senhor experimentou esta realidade por um breve período de tempo, quando Jesus veio ao mundo e habitou aqui entre nós e viveu como nós vivemos. Mas tirando esse pequeno tempo em que Jesus esteve aqui, o Senhor esteve sistematicamente e está fora do tempo. Por que isso é importante? É importante, irmãos, para nós pelo seguinte: olha, nós vivemos muito preocupados com isto. Não é? E antes de nós começarmos aqui, já me vieram perguntar: quanto tempo o pastor vai falar? Nós sabemos quanto tempo vamos aquecer a comida. Então, estamos sempre preocupados com isto. Vivemos ligados a isto. Mas o nosso Deus não tem essa preocupação, irmãos. No céu não há nenhum relógio. Eu sei que nas igrejas batistas, por tradição, há um relógio no fundo do salão. Sempre, não é? E a nossa não é diferente das demais. Para que o pregador não esqueça que horas são e possa terminar a mensagem em tempo. Mas Deus não tem uma coisa destas na frente do trono da glória, irmãos. Pelo menos todas as visões celestiais que eu leio na Bíblia, eu nunca vi nenhuma falando sobre a existência do tempo ou de um relógio no céu. Sabe porquê? Deus está fora do tempo. Então, por favor, irmão, nunca mais pense que Deus está atrasado. Porque nós muitas vezes achamos que Ele está atrasado, não é? Nós oramos, as coisas não acontecem como nós gostaríamos, no tempo que nós gostaríamos, e nós olhamos para o tempo passando, e nós achamos que Deus está atrasado. Deus não se atrasa, irmãos. Ele não precisa, ele não usa relógio, Ele está fora do tempo. Nós é que vivemos no tempo. Ele criou o tempo. E depois Ele vai criando as coisas. Existe uma sequência tão lógica. Existe uma ordem tão natural. E é por isso, irmãos, que o inimigo trabalha tanto para a desordem. É por isso que o inimigo trabalha tanto para quebrar o propósito, para levar o nosso mundo para o caos, porque ele quer voltar atrás, porque aquilo que Deus criou e a sequência que Deus nos deu e o objetivo que Ele deu para a nossa vida é que haja ordem, sequência, propósito. Nós possamos viver com convicção. Isso, por exemplo, aqui na nossa terra, é algo simples de perceber, por exemplo, um agricultor. Pode não ter formação, pode não ter estudado, mas o agricultor sabe que as coisas acontecem numa certa sequência. Há um tempo no ano em que é preciso preparar a terra. Há um tempo no ano em que é preciso colocar a semente. Há um tempo no ano em que é preciso esperar. Não vale a pena correr para o campo antes da hora, porque não se vai colher enquanto as coisas não estiverem em condições. E por aí vai. E Deus vai criando tudo em sequência. E como uma mãe que prepara a sua casa para receber o seu bebê, Deus prepara todo o mundo para receber a sua criação final e mais importante. Deus preparou tudo para colocar aqui esta criação particular e especial que somos nós, irmãos. Você devia se sentir feliz, contente, você devia se sentir valioso, porque Deus criou tudo isto que nós estamos aqui a ver para nos colocar aqui. Como é bom chegar aqui à nossa terra, irmãos, e andar aí e ver como é tudo tão bonito. E o Gabriel está a conhecer a terra dele pela primeira vez, estava a comentar comigo: é tudo verde. É tudo tão bonito, é tudo tão vivo, não é? Que a gente vive numa cidade grande que só tem cimento e asfalto por todo lado. É tão feio, é tão... O homem tenta dar umas cores e pintar umas coisas, mas não é a mesma coisa, irmãos. Aqui nós ficamos cheios com a beleza da natureza que Deus criou. Criou para nós, irmãos. Criou para si, meu irmão. Para si, minha irmã. Assim como uma mãe prepara o quarto, e dependendo dos recursos que ela tiver, ela pinta o quarto, e ela compra o berço, e ela arruma as coisinhas, e ela faz o enxoval para receber o seu bebê. E o bebê nasce, eu pelo menos nunca me lembro de nenhum, que tenha nascido, sorrido, e está a sua mãe: oh mãe, muito obrigado por tudo aquilo que tu fizeste para me receber aqui no meu quartinho. Estou muito feliz com todo este enxoval, não é? O bebê não faz isto, ele só chora quando tem vontade de comer. E nós às vezes ficamos bebés espirituais a vida inteira. Nós nunca agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado à nossa volta. Só sabemos é chorar na hora que falta o biberão. E Deus prepara tudo, irmãos. E depois tudo que Ele prepara, veja o que acontece. Aí um bocadinho mais à frente, versículo 26, capítulo 1 de Gênesis, diz assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verso 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Desde o início, Deus criou o homem com um propósito único. O único a quem se diz que Deus tomou essa decisão particular de criar foi o homem. Todas as outras coisas Deus criou, porque era uma sequência. Só aqui houve uma espécie de parlamento da pessoa divina na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque nós ouvimos aqui o plural: façamos.
E a Trindade decide então fazer o homem. Com que características? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só nós trazemos a imagem de Deus. Só nós podemos refletir a glória do Senhor. Só nós. Todas as outras coisas refletem a glória de uma forma diminuída. Mas nós fomos criados com capacidade para refletir a glória de Deus num grau máximo. Porque Ele nos criou com características próprias e únicas em toda a criação. E esse foi o propósito com o qual nós fomos criados. Para viver aqui em íntima comunhão com o Pai e refletir a sua glória, refletir a sua vontade, refletir aquilo que Deus é para as pessoas que estão à nossa volta. Entre as características únicas que Deus nos deu, irmãos, Ele nos deu essa capacidade de comunhão. Nenhum outro ser da criação pode ter a comunhão com Deus que nós temos. Deus nos criou com a capacidade da palavra. Irmãos, a capacidade da palavra é uma das características de nós sermos criados à imagem de Deus. Os irmãos certamente não ouviram nenhum cãozinho por aí falando, pois não. Nas muitas vaquinhas que temos nas nossas ilhas, nenhuma conversa connosco. Por mais que nós possamos tentar adivinhar o seu comportamento, nós fomos criados com a palavra. O irmão já viu o valor que isto tem? Já reparou como foi que Deus criou o mundo? Ele criou falando. E você sabe, meu irmão e minha irmã, o quanto a sua palavra tem poder. Não sabe? Já experimentou o poder da palavra? Já viu o quanto uma palavra pode ajudar alguém? Já aconteceu alguma vez de estar desanimado, triste, e alguém chegar e dar-lhe uma palavra que o anima? Já aconteceu você estar a sentir-se um bocado em baixo e alguém dar-lhe aquela palavra que parece que era o tônico que precisava? Foi como uma vitamina. Já aconteceu? Já aconteceu de uma palavra servir de bênção para a sua vida e você vinha à igreja com um peso no coração e o pastor nem sequer sabia o que se passava na sua vida e ele pregou e no fim da pregação você diz: isto foi exatamente aquilo que eu precisava ouvir. É a bênção da palavra, irmãos. A palavra cria, a palavra constrói, a palavra abençoa, a palavra edifica. Mas a palavra também pode destruir, magoar, derrubar, matar. E mais uma vez, porque o nosso inimigo não tolera o que Deus fez. Deus nos fez com este dom extraordinário e Ele vem e tenta estragar tudo. E Deus faz esta coisa extraordinária para que nós pudéssemos viver desta maneira. E diz que Ele criou o homem e a mulher, ambos à sua imagem, diferentes, com características diferentes. Não há aqui superioridade nem inferioridade, há diferença. E Deus criou o homem para quê? Qual era o objetivo da vida do homem? Hoje o mundo nos diz que o objetivo da vida do homem é a felicidade. Mas o problema da felicidade é o seguinte: a felicidade é um sentimento, essencialmente. E sentimentos são coisas que mudam muito, não é? A gente acorda de manhã, às vezes felizes. Mas se o pequeno almoço já não correu bem, já não ficamos contentes, não é? Levantamos às vezes tristes, mas depois acontece alguém, faz-nos um elogio e nós já ficamos contentes. A nossa felicidade anda sempre subindo e descendo. É uma coisa muito passageira, muito leve, muito momentânea, para ser o alvo da nossa vida. Para que é que Deus criou o homem? Olha, irmãos, tem muita gente por aí respondendo que Deus criou o homem por causa do sexo. Muita gente vive a vida como se ela fosse resumida a isso. É triste, irmãos. Sabe porquê? Porque é apenas uma pequena parte da vida humana. E sempre que nós interpretamos o todo, uma parte como o todo, é uma interpretação errada e vai trazer-nos muita dificuldade. Os irmãos já viram que era nós pegarmos uma orelha de alguém e apresentarmos esta orelha e dizer: esta orelha é o Ruben. Já viram o que seria? Mesmo que nós pudéssemos identificar aquela orelha como sendo a orelha dele, não representa ele. É apenas uma parte. E se alguém quisesse entender que aquela orelha era ele, ia ser uma coisa muito grotesca, não é? Porque uma orelha não representa uma pessoa. O sexo é uma coisa extraordinária, muito bonita, que Deus criou. Foi Deus que criou. Se o irmão lê na sua Bíblia como eu leio a minha, o irmão veja aí o que é que Deus diz no verso 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento.
As primeiras leis de Deus, os primeiros mandamentos de Deus são estes. E normalmente quando nós falamos em mandamento e em lei de Deus, nós encolhemos um bocadinho. Os mandamentos de Deus são assim uma coisa pesada, não é? A lei do Senhor. E nós já ficamos todos assustados, não é? Como vai aquela voz de trovão veio do Monte Sinai para nos assustar. Irmãos, olha as leis que Deus deu ao homem. A primeira lei que Deus deu ao homem dizia respeito à sexualidade. Ele disse ao homem e à mulher: sede fecundos. Eu vos criei com esta capacidade, aproveitem este prazer. Irmãos, guardem uma coisa. Todo o prazer verdadeiro e genuíno que existe neste mundo foi criado por Deus. O diabo não criou nenhum. O diabo não criou nenhum prazer, irmãos. A única coisa que ele faz é deturpar o prazer. É levar o homem a utilizar o prazer fora do local, do momento, da circunstância em que Deus o deu. Porque ele sabe que se ele fizer isto, ele tira o prémio. Ele tira o valor. E ele vai dar ao homem muito pouquinho. E o homem vai acabar por entregar toda a sua vida em prol de nada. Porque o diabo faz tudo cobrando muito caro. Só quem tem graça é Deus. Só quem dá gratuitamente é o Senhor. Mas todo o prazer genuíno foi criado por Deus. Aqui Deus está dando uma ordem para que o homem desfrutasse deste prazer que Deus deu dentro do primeiro casamento, para que fossem fecundos. E depois Deus disse: dominai, sujeitai, mandem. Olha, irmãos, todos nós gostamos de mandar. Não me diga que não gosta, irmão. Você gosta de mandar. Hein? Todas as irmãs que estão aqui gostam de mandar. Não digam que não. Não estou dizendo que ninguém manda ninguém, irmãos. Estou dizendo que todos nós gostamos de mandar. Sabem porquê? Nós somos criados com essa característica. Deus nos criou para governar. Então nós gostamos de mandar. Se nós não podemos mandar em ninguém em casa, mandamos no irmão mais novo. Se não temos o irmão mais novo, mandamos no cachorrinho. Mas nós temos que mandar em alguma coisa. Nós temos essa alegria, este prazer de poder mandar. Crianças pequeninas criam mundos à sua volta para poder mandar naqueles mundos. Mas irmãos, isto não é errado em si. Deus nos criou com esta capacidade. O inimigo é que deturpou e transformou isto em algo mau. Assim como ele deturpou o relacionamento entre o homem e a mulher e deturpou a sexualidade até se tornar uma coisa suja, corrompida, sem valor nenhum. E Deus disse: aproveitem e comam de tudo o que há de bom para se comer. Tudo aquilo que eu preparei de vegetais sobre a terra está à vossa necessidade. Aproveitem e comam à vontade. Foi uma ordem de Deus, irmãos. Agora digam lá, irmãos, que não é bom comer. Não é saboroso, não é agradável, não é apetecível. E é maravilhoso, e foi Deus que nos deu esta capacidade. Deus nos criou com o dom de sentir sabores tão diferentes e de apreciá-los. Foi Deus que fez. O inimigo vem e deturpa, e estraga, e faz com que o homem se torne um glutão. E em vez de aproveitar aquilo que Deus fez de bom para usar a sua vida, para alimentar o seu organismo, vive só para comer. Mas vejam, irmãos, o prazer genuíno foi criado pelo Senhor. E no capítulo 2 nós encontramos então a formação do homem, e um bocadinho mais à frente nós vemos a formação da mulher. No capítulo 2, versículo 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma competidora que esteja sempre discutindo com ele. Ai, irmãos, desculpem. Estas Bíblias são muitas Bíblias novas. Os irmãos sabem que agora há muitas versões, não é? Desculpem lá. Então vamos ver se a gente consegue ler isto outra vez. Não é competidora, pois não? Diz o quê? Far-lhe-ei uma auxiliadora. A palavra no seu sentido original, irmãos, dá-nos a ideia de complementaridade e não de competitividade. A mulher não foi criada para competir com o homem, nem o homem com a mulher, irmãos. A competição entre duas coisas que são tão diferentes como o homem e a mulher é uma tolice. Porque evidentemente que Deus criou o homem com características em algumas áreas que são vantajosas ao homem em relação à mulher e em outras áreas que são vantajosas à mulher em relação ao homem. Não vale a pena discutir, irmãos. Nós não fomos feitos para brigar uns com os outros, nós fomos feitos para aproveitar as diferenças que nos complementam. E viva a diferença, como dizem os franceses, irmãos, porque é a diferença que nos atrai. Não nos atraímos por aquilo que é exatamente igual, nós nos atraímos exatamente por aquilo que é diferente. Normalmente a pessoa mais quieta é atraída pela pessoa que fala mais.
Porquê? Porque alguém tem que ouvir. Então, normalmente, quem fala mais é atraído por alguém que ouve, para que o outro possa ouvir o que tem para dizer. E vice-versa. É assim que é, irmãos. Mas é curioso nós notarmos que aquela mesma característica de diferença que nos atraía, passado um tempo, é aquela mesma característica que nos irrita. Já repararam? É o malandro outra vez a meter-se no meio, irmãos. Aquela mesma característica dele, que ele era quieto, calado, circunspecto, e ela gostava de falar. E ela achava aquilo tão bonito nele, porque ele era sossegado, ela gostava daquilo, porque ela podia falar, e ela falava, e ele ouvia, e ela ficava tão contente. Mas passado um tempo, ela começa a se irritar. Oh, homem, fala alguma coisa, pá. Eu respondo, tu não dizes nada. Atenção, irmãos, atenção. Isso é estratégia do mal, justamente para destruir, porque esta diferença com que Deus nos criou é que é a característica maravilhosa que Deus nos deu para que nós possamos nos complementar. Deus fez isto exatamente porque Ele fez isto de propósito. E diz o texto da palavra de Deus, versículo 24: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E isto é um mistério, irmãos. Aqueles que experimentam o casamento na bênção de Deus entendem este texto e compreendem o que ele quer dizer. Quando o homem e a mulher se unem após o casamento, porque diz aqui o texto, deixará o pai e a mãe, portanto é após o casamento, eles se tornam uma só carne. É por isso, irmãos, que nós ensinamos aqui nas igrejas e ensinamos aos nossos jovens que a realidade do sexo é algo maravilhoso para o casamento. Porque fora do casamento as pessoas vivem experimentando e tendo vários parceiros e acabam por ter as suas vidas estragadas, fragmentadas. Porque fizeram-se um com esta pessoa, depois fizeram-se um com aquela outra pessoa, depois fizeram-se um com aquela outra pessoa e daqui a bocado não conseguem entender porque é que não conseguem ter relacionamentos, não percebem porque é que não conseguem ter amor, porque é que não conseguem ficar fiéis. Já se dividiram em N pessoas diferentes. A Bíblia diz que nós devemos ter sabedoria em relação a isto. E compreender que isto deve ser guardado como algo precioso. Não é místico, nem é secreto. É precioso. É guardado porque é valioso demais. Para aquela pessoa certa. E então a bênção do Senhor é extraordinária. Porque nós nos tornamos um. E nessa altura não conseguimos viver sem a outra pessoa. Não conseguimos entender a vida sem a outra pessoa. Porque sentimos falta daquela pessoa até para pensar. E a bênção do Senhor é assim que Deus fez para acontecer. Deixe-me compartilhar com os irmãos 4 coisas fundamentais que os casamentos precisam. A primeira delas, e a básica, e é muito importante, e nós temos que pedir a Deus capacidade de trabalhar neste sentido, é segurança emocional. Sem segurança, irmãos, fica muito difícil o casamento avançar. Normalmente os casamentos começam a ruir quando falta esta segurança, quando falta esta base. A segurança emocional é como o alicerce do casamento. Esta segurança tem a ver com compromisso, tem a ver com dedicação, tem a ver com o amor, que é uma decisão. O mundo, o sistema mundano dominado pelo inimigo, vende-nos constantemente o amor sentimento. Mas, irmãos, eu vou repetir, sentimento é uma coisa que flutua, varia, muda muito. Hoje a pessoa está apaixonada, amanhã não está mais. Hoje a pessoa olha para aquela pessoa e diz: eu não consigo viver sem esta pessoa. Amanhã já não consegue nem olhar para a cara do outro. Isso é sentimento, irmãos, muda. Mas o amor que a Bíblia nos fala e o amor que a palavra nos ensina, que é base para os casamentos, não acaba, diz o apóstolo Paulo, nunca. Sabe porquê? Porque é uma decisão, é um propósito, é um compromisso. Houve um dia que diante da igreja do Senhor Jesus, diante de um servo de Deus, mas essencialmente diante de Deus, ele era a minha testemunha, eu dei uma palavra de aliança, eu dei uma palavra de compromisso, eu dei uma palavra de propósito à minha esposa, e disse a ela: eu vou te amar, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, nos bons e nos maus momentos. Ninguém que casou, jamais, eu pelo menos nunca ouvi falar disso, foi ao altar e declarou: olha, eu vou-te amar enquanto eu continuar a achar a tua cara bonita. Eu vou-te amar enquanto tu continuares a acordar de manhã com um bom penteado. Eu vou-te amar enquanto não queimares o arroz ou não estragares a carne. Se fizeres estas coisas, eu vou pensar outra vez. Não é isso que fazemos, irmãos. Nós fazemos um compromisso, fazemos um propósito. E o que é que acaba depois?
O amor, sentimento acaba, irmãos. Acaba. Rapidamente. Em muito pouco tempo. As pessoas confundem as coisas. O amor, propósito e decisão permanece. Porque o meu propósito significa que cada dia eu vou amar. Talvez neste momento, talvez neste dia, talvez nesta ocasião, nesta circunstância, eu não sinta uma grande paixão, eu não tenha uma grande atração. Eu estou cansado, ela está cansada, estamos vivendo um momento da vida difícil, apesar de que naquela hora há uma série de dificuldades. Mas eu fiz um propósito diante de Deus. Eu tomei uma decisão que eu vou amá-la naquele dia também. Então neste dia eu vou te amar, neste dia eu vou ter respeito por ti, neste dia eu vou dar palavras que te sirvam de bênção e ânimo para a tua vida, neste dia eu vou procurar ouvir aquilo que são as tuas dificuldades, neste dia eu vou demonstrar carinho, independentemente de eu sentir ou não sentir, irmãos. Isto é uma decisão. Nós podemos controlar isso, porque Deus nos deu essa capacidade. Ele nos criou com esta capacidade, com a liberdade de escolher. E eu escolho. Agora, a coisa extraordinária, irmãos, que nós descobrimos é que quando nós optamos pelo ensinamento da palavra de Deus e o amor é uma decisão séria, Deus acrescenta o sentimento. Deus acrescenta o sentimento. E ao longo dos anos nós vamos verificando como Deus faz crescer este carinho, este cuidado, esta atitude dentro do coração. E Deus vai aumentando isto ao ponto de que realmente dois são só um. E não pode faltar. Porque se o faltar, a dificuldade vai ser tão grande. A segurança emocional, irmãos, é algo que tem a ver com o nosso propósito e o nosso cuidado com esta aliança que nós fizemos. Cuidado com certas coisas que prejudicam esta segurança emocional. Sabe uma coisa que acaba com a segurança emocional? Desrespeito. Quando nós desrespeitamos o outro dentro do casamento, nós abalamos os alicerces. Quando nós faltamos ao respeito com o outro, nós abalamos os alicerces. Precisamos ter todo o cuidado em relação a isto, porque nunca podemos permitir que aconteça. Sabe outra coisa que estraga a segurança emocional do casamento? Um orçamento desequilibrado. Pastor, orçamento e segurança no casamento é, irmãos, quantas vezes? Quantas vezes? Você já deve ter visto esta história. O casal coloca a fasquia alta demais, assume responsabilidades financeiras altas demais e depois fica com a corda no pescoço. E há um ditado português, não é? Célebre, que tem muita razão, que diz que em casa, na casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Se não houver pão, irmãos, fica muito complicado. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus e entender que a palavra nos ensina a fazer orçamento. Os irmãos não conhecem? Nunca ouviram o ensinamento de Jesus sobre isso? Pastor, desculpe, mas no Sermão do Monte não tem nenhum texto em que Jesus disse: deveis fazer o orçamento doméstico. Não, irmãos, mas o Senhor nos ensinou que é assim que se fazia. Ele disse a certa altura: ninguém constrói uma casa sem primeiro sentar e verificar se tem recursos para ir até ao fim. Se muita gente tivesse seguido este ensinamento do Senhor Jesus, se calhar nós não estávamos na situação que estamos no nosso país pedindo ajuda ao FMI. Foi o Senhor Jesus que disse: ninguém vai à guerra sem fazer as contas. Quantos soldados eu tenho e quantos eu tenho? Primeiro faz as contas e depois é que avança. Irmãos, vamos equilibrar os nossos orçamentos. Vamos colocar as contas no lugar certo. Porque quando o orçamento desequilibra, a segurança emocional vai abaixo. E o nosso casamento treme. Segunda coisa, irmãos, muito importante. Para a vida de um casamento na presença do Senhor, é uma conversação, é uma comunicação significativa. E aqui há dois lados. Evidentemente que em qualquer comunicação há dois lados. Há ouvir e há falar. Como precisamos de aprender a ouvir? E o irmão vai dizer: pastor, ouvir, toda a gente ouve. Nós nascemos com dois ouvidos. Toda a gente ouve. Não, irmãos, muito pouca gente ouve. E essa é a razão porque as pessoas têm que pagar psicólogos. Eu não tenho nada contra psicólogos. Se houver algum presente, não fique triste comigo. Mas, evidentemente, irmãos, que pagamos psicólogos e psiquiatras para que eles possam nos ouvir, porque não temos pessoas que nos ouçam. E às vezes casamos e dentro do casamento não se ouve. Ouvir, irmãos, tem a ver com estar atento ao contexto, ao modo, não só as palavras, mas a maneira como elas são ditas. A linguagem corporal, aquilo que está acontecendo à volta. Ouvir, irmãos, é
estar atento ao que o outro diz sem se colocar na defesa. As pessoas que não ouvem já estão imediatamente na defensiva, não é? Quando o outro começa a falar, já fecham as mãos tipo lutador de boxe. E agora, então vamos lá. Queres conversar? Então vamos a isto. Não. Ouvir é ser capaz de abaixar os braços e estar atento apenas ao que o outro está querendo dizer. Sem ficar pensando na resposta. Oh, irmãos, que coisa. É tão desagradável estarmos a conversar com alguém e a gente olha nos olhos daquela pessoa e a gente vê que ela não está a olhar para nós. Já tiveram essa experiência? Estamos a falar com uma pessoa e ela colocou a atenção dela em ponto morto. E ela olha para nós, mas os olhos dela estão passando por dentro de nós como se nós fôssemos invisíveis. E ela já está a pensar no que vai dizer a seguir. Numa resposta inteligente, ou numa piada engraçada, ou em alguma coisa. A pessoa não está a ouvir nada do que nós estamos a falar. Ela só está à espera que a gente respire, que em algum momento vamos ter que respirar, para poder meter a sua faca, não é? Para poder meter a sua colher e dizer alguma coisa. Isto não é ouvir, irmãos. Isto não é ouvir. Nós precisamos ouvir. Nos casamentos, então, é muito necessário ouvir. Ouvir significa dar atenção irrestrita. Excluir tudo mais. E estar atento àquilo que a pessoa está dizendo. Como está dizendo? O que está realmente querendo sair daí. Por vezes, irmãos, por sermos bons ouvintes, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que parafrasear. É uma boa estratégia. Eu gosto de usar essa estratégia, muitas vezes, no consultório médico. Como médico, atendo às vezes tantos doentes diferentes, nem sempre conheço todos os doentes bem, e às vezes é necessário. A pessoa diz uma coisa, então eu paro e digo assim, olha, desculpe lá, o seu António, desculpe lá, Dona Maria, o que está a querer me dizer é isto. E eu então digo à pessoa o que eu entendi que ela me falou. Que é para a pessoa poder confirmar. O que o senhor me disse foi isto assim, assim, assim. Não, senhor, não foi isso que eu disse. Então explique lá outra vez que eu ainda não entendi. Ou então a pessoa diz, não, foi exatamente isto. Ótimo. Irmãos, nos casamentos, se nós parafrasearmos, vamos facilitar muito a vida. Sabe porquê? Porque homens e mulheres ouvem de forma diferente. Ouvem de forma diferente. Por exemplo, estamos a assistir à televisão e aparece uma rapariga bonita na televisão. Atenção, maridos. Cuidado. Aparece uma rapariga bonita na televisão e o marido, sim, inadvertidamente, sem malícia, e realmente é sem malícia. Ele apenas vê a rapariga aparecer e diz, rapariga bonita. Ele disse que jovem bonita. Ela ouviu, preciso fazer dieta. Não, espera aí, não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Porque homens e mulheres ouvem de forma diferente. Então, nós temos que parafrasear nesta hora. E realmente tentar, querido, o que tu querias dizer é que achas que eu devia fazer uma dieta? Não, amor, não era isso. Eu por acaso não estava a pensar nisto agora. Realmente eu fiz uma asneira, apenas reparei que esta rapariga era bonita, mas não devia ter dito nada. Realmente foi algo que eu não devia ter feito nesta altura. Não era o ideal. Ouvir, irmãos, é a arte fundamental para a nossa vida conjugal. Porque na comunicação, se nós não formos capazes de ouvir, e olha, os momentos em que nós precisamos mais exercitar isto é quando ficamos zangados. Porque nesta hora a nossa tendência é bloquear e deixar de ouvir. E é nesta hora que nós precisamos de abertura para conseguir entender o que está sendo dito do outro lado. Porque na maior parte das vezes, se nós fizermos isto, vamos resolver as dificuldades. Mas é claro, irmãos, que a comunicação não passa só por ouvir, passa por falar. E aqui no falar nós temos que lembrar que nós podemos dizer qualquer coisa a qualquer pessoa. Podemos, irmãos. Podemos. Basta escolher a forma, o momento, a hora, a circunstância correta. O irmão vai dizer assim, pastor, mas nós não podemos dizer a uma pessoa, tu és um parvo, tu és um tolo. Pode sim, senhor. Depende das circunstâncias. Se você tiver que dizer isto a essa pessoa, espera a hora certa, o momento certo, e de repente diz, mas tu és mesmo muito parvinho. Viram que mudou a atitude? Mudou a forma de dizer? Isto é muita maneira que nós dizemos as coisas. O ideal é nunca você dizer isso a uma pessoa, porque não há necessidade. Procure entender o que é que se passou. Mas nós temos que desenvolver essa capacidade de falar corretamente, de dizer as coisas como elas realmente são. Nós temos que entender que na comunicação do casamento nunca são proveitosas. Apontar o dedo nunca resolve nada. Recriminações, ironias, sarcasmos, segundas intenções. Longe de nós isso, irmãos. No casamento a linguagem deve ser clara e objetiva. Se você quer dizer isso, diga, não diga aquilo, para depois chegar aqui.
A conversa num casamento não é um jogo de sinuca, que nós temos que acertar a tabela tal para depois chegar aqui. Não, diga o que tem que dizer. A ironia e o sarcasmo, irmão, destrói a facilidade do relacionamento, estraga a nossa capacidade de comunicação. Atenção, quando nós falamos dentro do casamento, cuidado com o respeito. O facto de nós casarmos com alguém não nos dá licença para usarmos qualquer tipo de linguagem que quisermos. Não dá. O facto de você estar casado com alguém não lhe dá o direito de usar a linguagem que quer. Você precisa continuar, sobretudo, usando a linguagem respeitosa, educada, que qualquer outra pessoa mereceria. Eu às vezes fico impressionado, irmãos, porque verifico que em muitos casamentos, se aqueles maridos ou aquelas mulheres se comunicassem com os seus cônjuges com o mesmo cuidado com que falam com uma pessoa desconhecida na rua ou numa loja, o casamento iria muito bem. Porque tem até muita correção a falar com outra pessoa que não tem com o marido ou com a mulher. Eu já verifiquei isto no consultório. O indivíduo que entrou e falou comigo, muito respeitosamente, não é? O senhor doutor, o senhor doutor para lá. Daqui a bocado cruzo com esse indivíduo no hall de entrada da clínica a usar uma linguagem com a esposa. Não tinha cabimento absolutamente nenhum. Agora eu pergunto, meu irmão, quem é mais importante na vida dele? Eu ou a esposa? Por mais que eu seja o médico que o atende, evidentemente que o compromisso de vida que ele tem é com a mulher com quem ele casou. Ela é muito mais importante na vida dele do que eu. Então porquê que ele me trata com tanto respeito e não é capaz de tratar a esposa com o mesmo respeito? A comunicação, irmãos, que é fundamental, exige isto. Vamos lembrar que o dom da palavra que Deus nos deu é algo fantástico, extraordinário, para ser usado positivamente. E dentro do casamento nós somos chamados a usar a linguagem para abençoar, para animar, para consolar, para colocar para cima. Eu não sei como é que é consigo, meu irmão, e como é que é no seu casamento. Mas ninguém tem a capacidade de me animar mais, me incentivar mais do que a minha esposa. Se eu estiver numa pregação, e uma coisa que eu louvo muito a Deus, porque eu orei muito e pedi muito ao Senhor isto, foi que a minha esposa tivesse capacidade de ouvir os meus sermões. Porque eu conheci situações em que as esposas não eram capazes de ouvir os seus maridos pregando, porque sabiam que a vida deles não permitia que eles pregassem o que pregavam. E eu sempre pedi ao Senhor que a minha esposa possa ouvir os meus sermões e ser abençoada por aquilo que eu prego. E pode ser que todo o auditório me cumprimente na porta e me diga: pastor, foi uma excelente mensagem, pastor, muito obrigado, a sua palavra me abençoou. E eu vou ficar feliz com a palavra de todos. Mas quando a minha esposa chega para mim e diz: amor, muito obrigado, a tua palavra foi uma bênção. Ai, irmãos, isto vale mais do que qualquer outra palavra. Porque ninguém me conhece como ela me conhece. E a palavra que ela me dá é mais importante. Mas também eu digo aos irmãos que nenhuma palavra é capaz de me deitar mais abaixo do que a palavra da minha esposa. E se em algum momento ela não for feliz no comentário que ela fizer, ou a palavra dela for uma palavra negativa, eu vou abaixo, irmãos. Porque a palavra dela é a mais importante e é a que vale mais. Atenção ao que falamos, irmãos, com a atitude que nós temos. Maridos, atenção. A sua esposa vê as coisas de uma forma diferente que você. Por exemplo, a sua casa não é só uma casa, é o palácio dela. A sua casa não é só um prédio. A sua sala não é só um lugar arrumado. Aquilo ali é o pequeno reinado dela. Quando você entra, e depois que ela arrumou toda a casa com o seu sapato sujo, quando você entra e não tem uma atitude cuidadosa, para com todo o cuidado que ela teve para arrumar aquilo tudo, você está indo ao coração e magoando. É tão bom se quando ela passar pelo menos uma semana fora e você tiver que arrumar a casa. Recentemente a minha esposa teve que passar quase um mês no Brasil por causa da saúde do pai dela. Eu tive que, entre outras coisas, fazer a comida e arrumar a casa, etc. e tal. E quando eu terminei de arrumar a casa e as crianças chegaram, agora toda a gente com os pés no ar. Faça o favor de não sentar no sofá. Não pode sentar na cama. Não? Porque nós tivemos um trabalho. Mas como não somos nós que temos o trabalho? Meu querido, aprenda a verificar isto. Minha irmã, querida irmã, esposa, atenção. O trabalho do seu marido. O trabalho do seu marido é muito valioso.
Não interessa o que ele faz. O trabalho dele é o local em que ele ganha o sustento para a sua casa, que lhe dá uma identidade como homem que Deus colocou na família para sustentar o lar. Quando você menospreza o trabalho que ele faz, quando você fala pouco do trabalho que ele faz, quando você acha que aquilo que a importância que ele tem na sua profissão ou na sua atividade é insignificante, você está magoando a qualidade mais fundamental dele como homem. Não faça isso. Valorize. Respeite. Porque se trabalhamos de sol a sol, ou se levantamos de manhã todos os dias para ir para o trabalho, é para poder providenciar o bem que é necessário dentro de casa. A comunicação significativa é fundamental. Em terceiro lugar, meus queridos, o casamento, para poder ter uma boa base, para nós podermos avançar bem, nós temos que separar tempo para o romance. Não interessa quanto tempo o casamento tem. O casal precisa ter tempo para estar juntos, só um com o outro e um para o outro. E por mais que a gente diga isto, nestes tempos que correm e nestas corridas em que nós vivemos no dia a dia, se nós não fizermos isto de forma propositada, nós não vamos cumprir. Não vamos, irmãos. Eu tenho aprendido que tenho que colocar na agenda uma data certa, um momento, para poder estar só com a minha esposa. Eu tenho que separar uma época, num período no ano em que eu possa sair para ir com ela a algum lugar, para estar só eu e ela. Porque se não fizermos isto, irmãos, a agenda vai se acumulando. Chega uma hora em que não dá. Há ocasiões em que eu tenho na minha agenda um compromisso com a minha esposa e alguém me convida para ir pregar, ou para fazer um sermão, ou para ir dar uma palestra, ou alguma coisa assim do género, e eu abro a agenda e digo: eu não posso nesta data porque eu tenho um compromisso. E é curioso que as pessoas, quando ouvem que o pastor tem um compromisso, nunca perguntam o que compromisso é. Ainda bem, não é? Se perguntassem, provavelmente eu ia ter que ser sincero e dizer: neste dia eu tenho um compromisso com a minha esposa. E a pessoa talvez ficasse ofendida: mas tem um compromisso com a esposa? Quer dizer, não pode vir pregar na minha igreja porque vai sair com a mulher com quem você já fala todos os dias. Não, não é bem assim. Não é só com a mulher com quem eu falo todos os dias. Neste momento e nesta hora eu vou sair com ela, só com ela. E o tempo que eu vou ter com ela é um tempo muito especial. É básico para o meu casamento. Vale mais na minha vida, me perdoe, do que o tempo que eu vou ter para ir falar na sua igreja. Irmãos, a minha família está antes do meu ministério. Porque o meu ministério hoje é aqui e amanhã pode ser ali. Mas a minha família é a responsabilidade que Deus me deu para a vida inteira. Meu compromisso com uma igreja é muito sério. Mas o compromisso que eu tenho com uma igreja hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode mudar. A igreja pode entender, eu posso entender que Deus me leva para outro lugar, mas a minha esposa, eu fiz uma promessa: vou te amar até que a morte nos separe. Então, irmãos, é meu compromisso número 1. É seu compromisso número 1. Separar um tempo para que nós possamos estar juntos. Neste tempo nós devemos ter essa capacidade de comunicação. Neste tempo nós devemos aprender a orar juntos pelos assuntos que temos em comum e um pelo outro. Você tem orado pela sua esposa? Esposas, têm orado pelos seus maridos? Têm orado juntos? Eu descubro, irmãos, que casais crentes que acham que podem viver um bom casamento em Cristo sem nunca orarem juntos. Eu acho tão complicado isso, é tão difícil, parece-me tão lógico e tão óbvio, mas os casais resistem, parece que têm dificuldade em orar. Irmãos, se é a pessoa com quem nós temos mais intimidade no mundo, como é que nós não conseguimos orar com essa pessoa? Orar, irmãos, orar juntos, abençoar um ao outro através da palavra de oração na presença do Senhor. Os casamentos cristãos não são feitos a 2, são feitos a 3, nós sabemos isto. Então, vamos conversar com o Senhor e na presença dele, junto com o nosso cônjuge, e abençoar e trazer uma palavra de consolo e ser instrumentos nas mãos de Deus para aqueles que Deus colocou nas nossas vidas. A quarta e última coisa, irmãos, que eu quero compartilhar é que para um casamento poder estar bem, se desenvolver e ficar forte na presença do Senhor, ele precisa de um toque físico, que seja positivo, que seja de bênção. E quando eu estou falando aqui de toque físico, não estou falando só das relações íntimas do casal, não estou falando apenas da intimidade sexual, estou falando do toque físico que transmite carinho, que transmite apoio, que transmite cuidado. Eu não sei o que o irmão acha sobre o assunto. Vou ser sincero aqui, vou abrir o jogo e vou dizer claramente as coisas como são. Eu vivi muitos anos no meio de uma comunidade muçulmana. E numa cultura muçulmana o toque é uma coisa um bocado complicada. Então, por exemplo, entre homens e mulheres não existe toque absolutamente nenhum.
Não há cumprimento, não há beijinhos, não há nada disto. E eu acabei por ficar um bocado marcado por isto. Então eu às vezes tenho alguma dificuldade. Respeito, sei que tenho, preciso vencê-la em relação às pessoas, por exemplo, na igreja, porque sei o quanto o toque significa. Mas, ultrapassando isto, irmãos, digam uma coisa: não é bom receber um abraço? É bom. Quando encontramos um amigo, uma pessoa que já não vemos há algum tempo, ou mesmo que seja apenas na igreja, uma vez por semana, não é bom quando alguém vem para nós de braços abertos? Em vez de nós nos encontrarmos no fim do culto, não é? E a linguagem corporal fala muito. Estão dois crentes no fim do culto falando: então, irmão, tudo bem? Está tudo bem. Com os dois braços cruzados ali resmungando no fundo do salão. Não. O braço aberto significa abertura, também neste sentido. Como é bom recebermos abraços, irmãos. Dizem os psicólogos, mais uma vez me perdoem, que precisamos pelo menos de 4 abraços por dia. E tem gente que tem um déficit de abraço enorme, não é? E atenção, meus irmãos, tem gente que nunca recebe abraço. O único abraço que recebe é na igreja. É por isso que eu gosto de pôr as minhas igrejas a abraçarem. Eu gosto de ter as pessoas para se abraçarem, para se cumprimentarem. A Bíblia falava sobre o beijo santo. É uma cultura diferente da nossa. Talvez da nossa realidade seja este abraço caloroso, este carinho. Mas aquilo que diz respeito ao casamento, irmãos, também nós precisamos deste toque. Quantas vezes o marido não toca na sua esposa de forma carinhosa, de forma cuidadosa, de forma a transmitir algum tipo de segurança ou apoio? Nunca! Só no momento da intimidade. Depois eu não entendo porque que ela não reage bem. É mais ou menos óbvio, não é? Porque que ela não reage bem. Aquele toque de carinho, aquele abraço, aquele beijinho no rosto, aquele beijo na mão, aquele andar de mãos dadas, isto transmite calor, irmãos. Isto transmite cuidado. Isto transmite atenção. E estes pequenos gestos são muito importantes, porque o toque físico tem um significado especial. E quando nós estamos falando a respeito de casamento, certamente é algo muito importante. Vamos lembrar, irmãos, que na nossa vida conjugal, como em quase tudo na vida, nós temos que pensar naquilo que investimos e naquilo que depositamos. É como uma conta bancária. Os irmãos talvez já tenham ouvido esta ideia, não é? Se nós queremos um dia poder tirar, nós temos que primeiro colocar lá. E você não vai conseguir tirar do banco se você não tiver investido primeiro. E se você não depositou nada, não vá lá tirar porque não vai ter nada. E o depósito é feito dia a dia. É feito nestas palavras de carinho, é feito nestas palavras de ânimo, é feito num toque, num abraço. É a forma de nós investirmos e depositarmos. E nós vamos fazendo isso e a nossa conta vai subindo. E olha, deposite bastante. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai precisar tirar. Mais cedo ou mais tarde há um dia que nós falamos o que não devíamos. Erramos. Mais cedo ou mais tarde nós temos uma atitude que não é a melhor. Somos humanos, não é? Não somos feitos de plástico. De vez em quando nós dizemos uma coisa que não devíamos ou fazemos o que não fazíamos. Mas se o seu depósito for alto, nessa hora as coisas se compõem. Vai haver ali uma retirada, mas dá para aguentar. Agora, se você não deposita nunca, e vira e mexe, tem que ir lá mexer no saldo e tirar, daqui a bocado está com uma dívida externa muito grande. Meus irmãos, o casamento é algo maravilhoso. Foi Deus que o fez. E tudo o que Deus fez é extraordinário e maravilhoso. O inimigo odeia o casamento profundamente. E é por isso que ele luta tanto e preparou todo um sistema mundano à nossa volta para menosprezar, para tirar o valor, para dizer que o casamento é uma tolice, que ele não faz sentido, que não é necessário, etc, etc, etc. É mentira! Mentira, porque ele é mentiroso. Aquilo que Deus preparou para nós é para nós aproveitarmos. Este relacionamento é o mais extraordinário que existe sobre a face da terra e foi aquilo que Deus nos deu. Vamos rejeitar as mentiras do inimigo, vamos fazer a nossa parte de investimento, vamos entender que depende da nossa decisão e do nosso propósito e vamos aproveitar ao máximo a bênção que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Amém.